E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, né? E quarta-feira, você sabe, é dia de estarmos conversando com um dos nossos missionários, né? Esparramados aí por esse Brasilzão todinho, né? E às vezes também tem alguns missionários que estão fora do Brasil, né? Mas hoje não é o caso. Hoje nós vamos falar, acredito eu, diretamente lá de Piratininga, não é isso? De Piratininga, lá no estado de São Paulo, onde está por lá o nosso internacional Wallace Larry mesmo, o Wallace Larry Costa Carvalho. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastora Welber e toda a audiência da Rede 316. Eu sou o pastor Wallace Larry. E nós estamos aqui na cidade de Piratininga, interior de São Paulo. A cidade fica bem no centro do estado de São Paulo. Olha aí. Ou seja, o calorão aqui é muito alto. Eita. Mas tá chovendo por aí, não? Não, por enquanto tá muito sol aqui, quase mais de 30 graus. Meu Deus do céu. Rapaz, até uns 2 dias pra trás aí, tava assim também aqui em Brasília, viu? Tá todo dia batendo 30 graus assim com facilidade aqui. Mas antes de ontem, né? Chegou por aqui uma chuvinha, hoje mesmo tá chuviscando, inclusive, nesse momento, até agora, desde as 5 horas da manhã, deu uma chuva bacana aí na madrugada, né? Então, assim, a umidade, que é muito raro Brasília, né? Com essa umidade, 90 e pouco, acima dos 90% já ainda há pouco, então, assim, top demais pra gente aqui, né? Brasília normalmente é seco, Brasília fica no centro de Goiás, né? Brasília fica exatamente aquele quadradinho no centro de Goiás, então, e costuma ser aquele clima de deserto, né? Então, mas muito bem, o meu amigo Wallace Larry, ele é da Igreja Batista lá de Piratininga, é esposo da nossa querida missionária Maritânia, é assim? Maritânia da Silva. Deixa eu ver o que mais, eles atuam num projeto lá em Piratininga, que ele vai falar daqui a pouco de que projeto é esse. Deixa eu ver aqui o que mais que mandaram aqui pra gente. Ele já participou aí antes de Radical, mais São Paulo, também além de várias opções de várias operações do Jesus Transforma, também na revitalização e plantação de igrejas no Paraguai. Olha aí que legal. Então o Wallace tem uma experiência internacional também como missionário. Mas muito bem, é a primeira vez, né, Wallace? Eu não iria esquecer o teu nome se você tivesse participado aqui comigo outra vez. Então é a primeira vez que o Wallace está aqui na rede, né? É a primeira vez que está aqui junto com a gente, diretamente lá de Piratininga. Mas você é natural de onde, Wallace? É daí de São Paulo mesmo, não? Pastor Elber, eu sou natural da cidade de Itabuna, na Bahia. Olha, baiano. Eita. Mas fui criado na capital, em São Paulo, então eu vim muito cedo para a capital. Uhum. E lá nós vivemos toda a nossa vida, tivemos toda a nossa trajetória ministerial e tudo mais. Mas eu sou natural lá do interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, na cidade de Itabuna, minha querida Itabuna. Itabuna, rapaz, a famosíssima Itabuna, né? Legal, bacana, legal demais. Eu particularmente eu não conhecia ainda o litoral baiano, viu, o Wallace? Eu já tive ali. Convidado já, viu? Pois é, rapaz, lá é belíssimo litoral. Então, eu já tive ali até Feira de Santana, só que na hora de ir pra Salvador ali, né? Aí eu fui pra Maceió, eu voltei pro outro lado ali, sabe? Já fui de carro, eu particularmente gosto muito de viajar de carro, então assim, eu tenho vários amigos, ouvintes também, né, lá na Bahia, inclusive Salvador, né, meu amigo pastor Pedro Moura, né, já tá me devendo, inclusive uma muqueca baiana. O pastor Pedro Moura tá aqui com a gente toda sexta-feira, né, ele falou que a hora que eu chegar em Salvador já tem uma muqueca baiana esperando pela gente por lá, que ele, inclusive, ele mesmo é quem prepara tudo. O cozinheirão lá, top. Então aí eu falei, rapaz, esse ano de 2024, essa coisa eu vou ter que, em nome de Jesus, cumprir aí, viu? Mas muito bem, o Wallace, agora me conta, meu irmão, e me conta assim, a primeira pergunta que a gente sempre faz pros missionários aqui: quem te disse que você ia ser missionário, irmão? Como é que você decidiu isso? Como é que foi tua história de conversão? Você nasceu em berço evangélico? Conta pra gente tudo aí. Ok. Como eu falei pro pastor, eu nasci lá na Bahia, na cidade de Itabuna, mas eu fui criado numa pequena cidade da Bahia chamada Jussari. Jussari. Meu avô é um dos fundadores daquela cidade, um dos fundadores da primeira igreja batista em Jussari.
onde nós fomos criados ali no Evangelho, graças a Deus por isso. Amém. E o meu chamado se deu de uma forma bem extraordinária, eu considero. Ali naquela região do extremo sul da Bahia tinha um missionário americano chamado Eugênio Trupp, e ele era um missionário patrono da nossa embaixada, dos embaixadores do rei. Então, na época, no ano de 1986, 87, por aí, e todos os anos o pastor Eugênio Trupp, ele pegava a sua perua, tinha uma perua, então ele pegava essa perua Kombi, ia na nossa cidade, passava o aniversário da embaixada com a gente. Aquilo foi muito marcante para a minha vida, para a vida de toda a igreja, e ali ouvindo as histórias missionárias, ouvindo a palavra de Deus ministrada pelo pastor Eugênio Trupp, e uma pessoa também que tem uma responsabilidade muito grande nisso, era o meu conselheiro na época, meu irmão Zequinha, a gente chama ele de Zequinha carinhosamente. Ele teve uma responsabilidade muito grande, porque ele conduzia os embaixadores de uma forma extraordinária. E ouvindo o pastor Eugênio Trupp, mensagens da palavra de Deus e o testemunho missionário dele, aquilo acendeu a chama no meu coração. E quando essa chama acendeu no coração, aí não teve jeito, a gente teve que se voltar mesmo para aquilo que Deus está falando. E na época eu tinha apenas 12, 13 anos de idade. Aí isso ficou esquecido por um bom tempo, né? Eu fui estudar, vivi minha vida, fui embora para São Paulo com essa idade. E aí terminei de ser criado em São Paulo e vivi toda a minha trajetória em São Paulo, trabalhando e atuando nas igrejas em São Paulo. E depois de um certo tempo, aí acendeu essa chama novamente no meu coração, ouvindo a ministração do meu querido pastor Renildo, de férias em Ilhéus, pastor, litoral baiano. Eita. E aí, ouvindo a mensagem do pastor Renildo falando sobre o chamado, reacendeu aquela chama que estava encolhida ali no canto, né? E aí, então, eu falei para mim mesmo, agora não tem mais jeito, eu tenho que encarar esse negócio. Aí comecei, já estava estudando o seminário nessa época, já na metade do seminário, já do curso. E aí essa chama acendeu, e ainda assim terminei o seminário, e o nosso primeiro ministério, ele se deu então lá no Paraguai. Eu era membro da Igreja Batista em Parada 15 de Novembro em São Paulo. Meu amigo pastor Públio está lá até hoje como pastor da igreja. E a igreja então resolveu nos enviar nesse primeiro ministério de revitalização de uma igreja que, quando nós chegamos lá, tinha apenas 6 membros para nós trabalharmos. Trabalhamos com a revitalização dessa igreja no prazo de uns 3 anos e meio que ficamos lá, e plantamos mais uma igreja no bairro chamado San Rafael, que fica mais ou menos a 10 quilômetros da cidade onde eu estava. Essa cidade que eu estava chamava Naranjito, fica no sul do Paraguai, indo para Encarnação, já indo para Argentina, portanto, pelo sul do Paraguai. E ali nós tivemos essas experiências aí com Deus na área de revitalização e plantação, e esse negócio foi acendendo a chama do chamado cada vez mais no coração, e hoje nós estamos aqui em Piratininga, em São Paulo. Ah, legal. Ó, já tem um recado aqui, Wallace, a minha amiga Rosilda Floriano, que você deve conhecer, ela tá dizendo assim, ó, ela é lá da PIB lá de Piratininga, né? E ela tá dizendo, o pastor Wallace e sua família são respostas de orações, ela botou aqui, de nós aqui de Piratininga. Tem um grande amor por nossa cidade e nos contagia com todo o seu amor pela obra missionária. Ah, legal. Obrigado, Rosilda, pela tua participação, querida. E aí, então, a tua primeira experiência já foi Paraguai? Já foi lá no Paraguai. Então, nós estivemos nessa igreja chamada Iglesia Bautista Plenitude, e onde fomos substituir na época um pastor amigo que ele foi para o Peru, era do projeto Letra Paraguai, trabalhava para a tradução da Bíblia. E aí ele deixou, mas a igreja estava precisando na época de uma revitalização. Sim. E revitalizar a igreja, a gente tem uma política aqui em casa, eu e a Tânia, é revitalizar pessoas. Então nós precisamos revitalizar primeiro as pessoas daquela igreja, para depois ganharmos as pessoas de fora da igreja. Foi uma experiência extraordinária de Deus na vida da gente. A gente cresceu
muito, muito mesmo na experiência ministerial, pessoal também. Tivemos o privilégio de aprender outros idiomas. No Paraguai são 2 línguas originais, né? Oficiais, o espanhol e o guarani. O guarani eu não falo, se você me perguntar, entendo algumas coisas, eles conversando, mas o espanhol a gente conversa bem, eu, a Tânia, os meninos. O meu menino mais velho fala mais o guarani, ele conhece bem o guarani, mas a gente ficou mais no espanhol mesmo. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho com a igreja lá, Igreja Batista Plenitude, e com o tempo Deus nos deu a visão neste bairro que era mais afastado um pouco, chamado San Rafael. Esse bairro, na verdade, era aqui no Brasil a gente chama de um movimento sem terra, né? Era um lugar de assentamento. Sim. E era um povo bem desprezado na época lá, bem esquecido. E nós tínhamos uma família daquele lugar que nós ganhamos para Cristo, e eles estavam frequentando a nossa igreja, e essas pessoas eram de lá, dessa região. E nós então, através desse casal que frequentava já a nossa igreja, eles frequentavam a nossa igreja. Então, através desse casal, nós chegamos, o irmão Domingos e a sua esposa, nós chegamos até o bairro de San Rafael, e ali no bairro de San Rafael nós começamos um trabalho com PGM. Na época a gente não tinha essa nomenclatura, mas era um pequeno grupo que a gente tinha, e nós começamos o trabalho daquela igreja ali, na plantação do zero, né? Do zero não, porque tinha esse casal, mas a gente começou essa plantação, e o primeiro local de reunião nosso foi um terreno baldio, que nós conseguimos com o vizinho do terreno dele que tinha lá. Ele tinha uma casa no terreno, tinha um terreno baldio do lado, e nós perguntamos a ele se nós poderíamos nos reunirmos ali para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus e tratarmos um pouco daquilo que Deus tinha para a vida dele, para a vida daquele bairro. E para nossa surpresa, ele prontamente cedeu o seu terreno, e nós arrumamos uns bancos de madeira, uns tocos de madeira, colocamos, e assentados nesse toco, nesses bancos de madeira, nós começamos a trabalhar com eles no pequeno grupo. E para nossa surpresa, depois de muito pouco tempo, nós já tínhamos ali em média um pequeno grupo que começou com um casal e a gente, e aí de repente nós já tínhamos ali 30, 40 pessoas logo em seguida, e aí nós vimos a necessidade de termos um lugar para nos reunirmos e adorarmos a Deus. Depois de 40 pessoas se reunindo no terreno é muito difícil. Um irmão que nós tínhamos ganho para Cristo cedeu a sua casa para que nós pudéssemos então começarmos o trabalho lá na sua casa, pelo menos termos um banheiro se precisarmos e água para tomar ali naquele lugar. E nós começamos nos reunir na casa desse irmão, e o trabalho continuou crescendo, Deus foi trabalhando, e a partir daí nós tivemos que realmente encararmos e buscarmos um local de culto e de adoração. Foi aí que nós conhecemos o pastor Esteban Reis, um americano que trabalhava com os indígenas no Paraguai, e ele comprou um terreno, tinha um terreno em um dos melhores lugares deste bairro, e nós não sabíamos, e então nós ficamos conhecendo que ele tinha esse terreno, entramos em contato com esse pastor, e esse pastor, usado por Deus, nos doou esse terreno para a nossa igreja, e nós começamos então ali debaixo de um tinglado, ainda de uma cobertura, ainda sem banco, sem cadeira, sem parede, sem nada, e começamos a trabalhar com o povo, e aquele povo foi se acendendo, a chama foi se acendendo, e o povo se comprometendo cada vez mais com a obra, e de repente nós começamos a construir a nossa igreja de São Paulo, Igreja Batista Parada 15, foi uma grande bênção em nossas vidas na época. Eles investiram bastante no trabalho ali no Paraguai, investiram bastante nas nossas vidas ali, para que nós pudéssemos ter esse suporte para poder realizar esse trabalho dessa plantação e dessa revitalização que nós tivemos ali no Paraguai. Muito bem. A nossa querida irmã Tânia, né, que é a esposa do pastor, ela está dizendo assim, ó, a missionária Maritânia Carvalho, da PIB lá de Piratininga, São Paulo. Ela falou assim, ó, bom dia, amada
amada PIB de Piratininga. É uma honra servi-los. Deus abençoe a nossa Junta de Missões Nacionais e a Rede 316. Obrigado, querida. Deus abençoe. Missionário, quando vocês foram para lá, para o Paraguai, já eram casados, já tinham filhos ou não? Aconteceu tudo por lá? Aí foi a história, uma história muito interessante. Nós éramos casados, quando eu terminei o seminário já era casado. Sim. E nós fomos para lá ainda, faltando 6 meses para terminar o seminário. Fomos convidados por essa igreja para trabalhar na revitalização. E a princípio eu fui interinamente trabalhar como missionário interino. E depois nós passamos pelo concílio, fomos consagrados ao ministério pastoral. E aí voltamos para o Brasil em 2008, no segundo semestre, fomos consagrados ao ministério pastoral. E daí nós retornamos para o Paraguai e aí assumimos mesmo a igreja como pastor titular da Igreja Batista Plenitude ali no Paraguai. E foi uma grande bênção, porque quando a gente foi para lá nós tínhamos já 2 filhos, os nossos filhos eram pré-adolescentes. E quero dizer para o pastor que hoje eu posso dar esse conselho para alguns missionários, porque eu passei por isso. Nós tivemos um choque cultural muito grande. Imagino. Os nossos filhos principalmente, né? E eles sofreram muito no nosso primeiro ano de ministério ali no Paraguai. Eles tiveram um choque muito grande, questão da língua, cultura, tudo diferente do que eles estavam acostumados em São Paulo. Não tinha nada de shopping, não tinha nada da grande metrópole, de tudo que eles precisavam sair e fazer por ali, mas era um lugar onde a maioria das ruas eram ruas de terra, de barro. A gente tinha que pisar o barro mesmo, e quando chovia até para transitar com carros era difícil, mas Deus foi abençoando. Choramos muito, muito nesse primeiro ano por causa desse choque cultural. Os nossos filhos entraram em uma dificuldade muito grande devido a esse choque, e nós tivemos que tratar com eles, e tratando e cuidando, e Deus fez uma obra extraordinária na vida deles. Eles estudaram os 3 anos e meio na escola pública, aprenderam a língua, praticamente entendendo também um pouco bastante do Guarani, e isso foi quebrando um pouco as tensões. E depois de um certo tempo, quando chegou o tempo de nós retornarmos para o Brasil, eu tive um problema, uma crise renal, e eu tive que voltar para tratamento, tive que deixar o campo por um período. E nesse período que eu adoeci, que eu tive que deixar o campo, os nossos filhos, para nossa surpresa, grata surpresa, eles tiveram outro choque, porque aí já não queriam sair do campo. Eles estranharam, não queriam retornar para a capital em São Paulo, porque eles já haviam se acostumado com o povo, com a cidade, com o local. E foi uma grande bênção de Deus, uma grata surpresa de Deus para a nossa vida. E nós louvamos a Deus por esse tempo que Deus nos permitiu passar ali. Foi um tempo de grande aprendizado, um tempo de grandes lutas, mas também de vitórias que Deus nos deu, né? De libertação de vidas que estavam cativas. Sim. Libertação de pessoas que eram prisioneiras ali naquele lugar pelo inimigo, e Deus libertou essas vidas, e essas vidas fizeram parte daquela igreja, estão lá até hoje naquela Sim. igreja, e os muitos projetos que nós desenvolvemos lá foi grande bênção de Deus. E quando vocês foram convidados para ir para lá, então vocês não falavam espanhol? Não falávamos espanhol, pastor. Eita. Eu resolvi encarar. Nós tínhamos uma família de brasileiros na igreja. E eles falaram: não, pode vir que a gente tá aqui, a gente ajuda. Facinho demais, pode ficar tranquilo que fácil, moleza, 2 semanas vocês vão estar poliglota. Vou estar poliglota. Agora a experiência que eu tenho para contar para os irmãos não é fácil não, é muito difícil. Sim. A coisa mais difícil, embora o espanhol, para muita gente, elas têm como uma língua muito parecida ao português. Ela pode ser parecida, mas não é igual. Sim. Tem muitas palavras que têm a mesma escrita portuguesa, mas o significado é completamente diferente. E às vezes até a pronúncia, então, assim, né? A pronúncia é muito diferente. Então isso causa uma certa dificuldade quando você chega num local para você conversar dessa forma. Mas
Mas foi assim, depois de um mês, Deus atuou extraordinariamente. Depois de um mês eu já estava pregando espanhol, portunhol, né? Estava enrolando a língua já depois de um mês, porque você tem um curso intenso, né? Um intensivão, né? Pra onde você vai, o povo só falando daquele jeito, então tudo, ou você se submete, ou então ou então toca o sininho e pede para sair, né? Mas muito bom. Pastor, então aí vocês chegando lá, claro, como você muito bem falou, esse choque de tudo, né? Primeiro idioma, primeira barreira, idioma, depois a cultura, né? Depois a comida, que apesar de ser do ladinho aqui, mas a gente sabe que há costume, a gente vê que aqui no Brasil há uma variação de comidas, até de estado para outro, né? Então quer ver lá em outros países, né? Que apesar de ser do ladinho aqui e tal, mas tem lá, é diferente. E então, além disso, além dessas barreiras e tal, e vocês, claro, saíram daqui com essa missão, né, de assumir o lugar de alguém e revitalizar algumas coisas, como você falou lá no início que um dos propósitos era de revitalizar vidas, né, um dos sonhos, um dos projetos era esse e tal, para poder assim fazer com que a igreja pudesse voltar a crescer, a submergir. Mas assim, como que é no Paraguai, já que a gente está falando nesse momento do Paraguai, como que é e como que foi para vocês a barreira religiosa? É tranquilo? A questão do cristianismo, né? O cristão evangélico é bem aceito, é tranquilo? Como é a questão da idolatria ou outras religiões, né? Que se também são fortes lá no Paraguai? Conta pra gente um pouco dessa barreira religiosa que vocês enfrentaram, que eu acredito que devem ter enfrentado lá. Ótima pergunta, pastor Welber. Obrigado pela pergunta. Nós enfrentamos uma barreira muito grande, embora o Paraguai é tido como 85%, 90% do país é cristianismo, é considerado cristão o país, mas esse cristianismo está pautado mais no catolicismo, que ocupa aí numa faixa de 100%, 95% da população do Paraguai, mais ou menos. E para nós, no início, foi uma barreira muito grande, porque no Paraguai, na época que nós atuamos lá, era um catolicismo bem praticante. As pessoas realmente praticavam o catolicismo, iam à igreja católica, viviam os ritos e os costumes da igreja católica, e para nós foi uma barreira muito grande naquela época, porque para adentrar aos lares era muito difícil, porque já tínhamos essa barreira da religião, em especial o catolicismo, embora o Paraguai viva, ou na época que nós estávamos, vivia um sincretismo religioso muito grande, né? E dentro disso a gente sabe que tem as religiões de matriz africana e tudo mais, então são muito fortes também nas regiões, e nós enfrentamos a barreira com o catolicismo porque nós tínhamos dificuldade no início para adentrar aos lares, porque as pessoas fechavam as suas portas e não queriam receber, porque já tinham orientações previamente dadas pelas suas lideranças de seus locais. Então a gente enfrentou essa barreira muito grande no início, e para quebrar essa barreira é só oração, só consagração de vida, e Deus foi atuando, foi agindo de forma extraordinária naquele lugar. E depois de um certo tempo nós plantamos um projeto de uma escolinha de futebol, onde nós tivemos o apoio, né? Aí nós já estávamos um tempo já na cidade, e nós tivemos um apoio muito grande da população em geral, inclusive, mas também tivemos um apoio muito grande da liderança da Igreja Católica, pastor. Eles nos procuraram e pediram para montar um projeto com os seus filhos. Eu sempre fui muito envolvido com a área esportiva, em especial o futebol. Né? Toda a minha infância pratiquei o futebol e quase chegamos ao profissional. Não foi o que Deus queria, porque o chamado era outro, mas nesse aspecto aí, Deus usou muito a vida da gente ali no Paraguai, e nós conseguimos estruturar uma escolinha de futebol onde nós tínhamos 88 meninos, 88 alunos, com o respaldo dos comerciantes da cidade, que doaram todo o material esportivo,
todo o equipamento de treinamento. Nós tivemos todo o suporte da população local, em especial da liderança da Igreja Católica, que fruto disso, um dos rapazes que era da liderança, um dos homens que era da liderança da Igreja Católica, hoje é o vice-presidente da Igreja Batista Plenitude lá no Paraguai. Uma grande bênção de Deus. Olha aí, rapaz, coisa boa. Tem mais um recado aqui, pastor. A Cacilda Cunha, né, que está participando com a gente pela primeira vez, inclusive aqui, ela está dizendo assim, ó: esse é o nosso pastor Wallace. A igreja ama essa família mais que chocolate. Eita, então que Deus abençoe, pastor querido. Legal, valeu, Cacilda, Deus abençoe. Muito bom. E aí, pastorzão, aí o senhor veio embora, claro, a saúde, né, pregou uma peça aí, uma surpresa para vocês, tal, tiveram que deixar e tal, e aí vocês já vieram direto para Piratininga ou não? Para onde que vocês vieram quando saíram do Paraguai? Quando nós saímos do Paraguai, eu esqueci só de acrescentar antes, vou acrescentar, depois eu entro na pergunta do pastor. Sim. Quando nós ainda estávamos lá, antes de virmos, de retornarmos a São Paulo, a capital, nós ainda plantamos uma outra igreja, né, numa outra cidade. Sim. E essa igreja hoje é uma igreja referência lá nessa cidade, muito boa igreja. E nós começamos o trabalho com uma família, um empresário de lá, que é dono do ramo suinicultura, né, de porcos, uma granja de porcos. Nós começamos um trabalho com essa família. Um outro irmão tinha começado antes, se converteu com outro irmão de uma outra igreja batista, mas não teve sequência o trabalho, e desse trabalho nós demos sequência e nós começamos a trabalhar com essa família, e dali surgiu essa igreja que hoje se chama Iglesia Bautista Vivendo o Evangelho. A Igreja Batista Vivendo o Evangelho. E fica ali na cidade de Naranjal, né? E nós retornamos depois de um tempo, em 2018, para organizar essa congregação e igreja. Eles queriam que nós fôssemos o seu primeiro pastor, e nós fomos com um desafio missionário, com um tempo mais ou menos contado, para trabalharmos ali a plantação de fato daquela igreja, a organização daquela igreja. Voltamos em 2017, no finalzinho de 2017, organizamos aquela igreja Opa, acho que deu uma... E graças a Deus é uma igreja que dá muito fruto, ali naquela cidade. Agora nós retornamos, por causa do nosso problema de saúde lá, voltando para Naranjito, São Paulo, e ali em São Paulo nós começamos, e depois eu assumi a Igreja Batista Comunhão e Adoração, que é filha da Igreja Batista em Parada 15, que era a minha igreja mãe lá, né? Lá do Paraguai. Sim. E nós assumimos essa igreja e ficamos nessa igreja por mais ou menos 5 anos, quase 5 anos nessa igreja, onde nós tivemos o privilégio de trabalharmos muito bem com os irmãos, ampliar a visão missionária, trabalharmos algumas questões com eles. Os irmãos estão lá firme e forte, aí para ele, o pessoal lá está nos ouvindo também da igreja. Deus os abençoe poderosamente. Foi um tempo muito bom, muito abençoador com aqueles irmãos. Nós crescemos muito ali, aprendemos muito também, e podemos abençoar a vida daqueles irmãos. Depois desse projeto, nós fomos desenvolver um projeto missionário na Bahia. Era o meu sonho desenvolver um projeto missionário no meu estado de nascimento. E nós fomos lá inicialmente previsto para a gente ficar 2 anos desenvolvendo um projeto missionário. E Piauí, na igreja do meu amigo pastor Edson, nos convidou para ser pastor auxiliar e desenvolver a área missionária da igreja, e nós fomos ali trabalhar na Igreja Batista 7 de Setembro em Piauí, né? Na época o pastor Edson, hoje já jubilado, é o pastor Luciano, que hoje está como pastor da igreja. Mas nós fomos ali, aceitamos o desafio e fomos trabalhar ali na Igreja Batista 7 de Setembro, onde nós ajudamos a organizar
o projeto esportivo missionário na igreja, onde construímos uma quadra e estacionamento da igreja, trabalhando ali o projeto de esportivo missionário com a comunidade da cidade de Piauí, onde os meninos iam jogar bola e ali nós aproveitávamos para pregar o evangelho desse trabalho que os meninos lá da igreja, os jovens da igreja estão realizando lá naquele lugar, né? E o trabalho maior que nós tínhamos lá, que era hoje, ela é uma igreja que tem um trabalho missionário muito abrangente, inclusive de apoio a missões nacionais, estaduais, mundiais, com trabalhos de apoio na África, no próprio estado da Bahia, e espalhados por todo o Brasil. Inclusive temos parceiros missionários lá dessa igreja, que é uma grande bênção, e que foi um privilégio muito grande nós podermos participarmos da vida e da história daquela igreja e daqueles amados irmãos, onde nós crescemos muito. Foi lá que nós aprendemos a desenvolver, eu e minha esposa, nos desenvolvermos muito na área de pequenos grupos, multiplicadores. A igreja, ela tem um trabalho sensacional, fantástico nessa área, e nós crescemos muito com o pastor Edson, com toda a equipe pastoral ali da igreja, crescemos muito nessa área também de pequenos grupos multiplicadores ali naquela igreja. Foi um grande prazer atuar com aqueles irmãos ali naquele lugar. Depois disso, retornamos aí que nós fomos para São Paulo e fomos para o Paraguai, para aquela igreja Batista Vivendo o Evangelho. Organizamos o trabalho lá na igreja, organizamos a igreja, e depois de um ano, a gente tinha previsto ficar 2 anos mais ou menos, e depois de 1 ano e pouco nós já tínhamos organizado toda a diretoria, tudo organizado, a igreja funcionando muito bem, onde nós deixamos ali plantados 7 pequenos grupos multiplicadores na época. E aí nós entendemos de Deus, eu adoeci de novo, Deus parece que não queria me deixar por lá, trouxe de novo para o Brasil, né? Eu fiquei muito doente, foi um processo muito triste da vida da gente que eu passei lá naquele lugar, de doença, mas retornamos e graças a Deus ficou, o meu amigo pastor Márcio assumiu a igreja e alavancou os trabalhos, a igreja cresceu bastante no trabalho com pequenos grupos, teve um desenvolvimento muito bom, e nós retornamos para São Paulo de novo. Retornando para São Paulo, era membro da Igreja Batista em Jardim Helena, e o pastor da Igreja Batista em Jardim Helena jubilou, e a igreja nos convidou para assumir a igreja como pastor, e nós já éramos membros há muitos anos de lá, e assumimos a igreja, trabalhamos na igreja nesse período de 2019 para cá, até o ano de 2022, e quando nós, então, eu falei, olha, não dá, o nosso chamado realmente é um chamado pastoral, mas no campo missionário, desenvolvendo o trabalho missionário. A igreja era bem local, uma igreja muito querida, muito amada, a gente tem um amor muito grande pelos irmãos, sem dúvida nenhuma, são grandes parceiros nossos, e temos um carinho muito grande pela Igreja Batista de Jardim Helena. Mas aí entendemos de Deus que nós tínhamos que fazer um outro caminho, e aceitamos o desafio então de chegarmos agora em Piratininga, pastor. Aí sim viemos, nós fizemos o caminho inverso que muitos pastores fazem na sua trajetória pastoral. Geralmente muitos pastores na junta de missões e depois assumem alguma igreja e terminam seus ministérios trabalhando em alguma igreja. O nosso caso foi diferente, nós trabalhamos sempre pastoreando a igreja, e agora fizemos o caminho inverso e viemos para missões nacionais, e estamos aqui no campo missionário depois já de muito tempo de pastoreio local de igreja, né? Então nós temos um carinho muito grande pelo pastor Helder, que é meu chefe na junta de missões nacionais, Helder de Dó. Quero mandar um abraço aqui muito grande para ele, muito grande por toda a equipe de missões nacionais. Estamos aqui trabalhando na revitalização da primeira igreja batista em Piratininga hoje. Muito bem, então tá aí toda a história. Deixa eu fazer uma pergunta, o pastor. A sua esposa tá aí? A Tânia tá aí? A esposa Maritânia, né? Tânia, né? O pessoal chama normalmente, conhece ela mais como Tânia. Aqui do meu lado. Ela tá aí? Pode fazer uma pergunta para ela também? Pode, vem cá, Tânia. Pode?
Agora vai até aparecer. Olha aí, é porque normalmente a mulher, né, ela gosta de dar aquela, né, aquele up, aquele tapa no visual. Não vou aparecer. Então quando pega de surpresa assim, de vez em quando tem umas esposas aí que só sai correndo, viu, ô irmã Tânia? Tem uma galera que sai correndo aí, não gosta de aparecer, não. A gente, pra você que tá ouvindo a rede aí, a gente tá aqui, tá sendo esse bate-papo aqui com os nossos queridos missionários, está sendo gravado, depois você pode assistir no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir esse bate-papo. Claro, além de poder ouvir também em todas as plataformas de podcast, esse bate-papo também vai ficar registrado no nosso site no nosso site da rádio, né? Então www.rede316.com.br também vai ficar por lá, tá bom? Então você pode ouvir ou assistir no YouTube. Mas a pergunta que eu quero fazer para a senhora, missionária, o nosso querido pastor falou, né, que vocês já foram para lá, para o Paraguai e tal, mas onde é que vocês se conheceram? Esse momento, vou fazer um momento romântico agora aqui nesse negócio. Onde é que vocês se conheceram? Se conheceram no seminário? Onde é que vocês tiveram a oportunidade assim de... Estão me ouvindo? Acho que deu uma travadinha na internet deles lá. Bom dia. Conseguiu ouvir a minha pergunta, querida? Que eu acho que deu uma travadinha na internet aí. Consegui ouvir. Ouvi bem. Legal. Então vamos. Então, por favor, me responda. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os irmãos, a todos os missionários. Então, nós nos conhecemos na cidade de Jussari, né? Na adolescência. Jussari é onde? Jussari, na Bahia. Na Bahia. A senhora também é da Bahia? Sou da Bahia, sou de Ilhéus. Ilhéus, eita. Claro. Gente, coisa é outra fina, né, ô pastorzão? Eita. Pois é, pastor. Veja só, né? Ela é do litoral, olha. Olha aí, rapaz. Eita. Eu imagino pra senhora sair de Ilhéus e ter que vir e ir pro Paraguai, hein? Eita, morar lá no meio do... Pois é, né? Nossa, coisa de Deus. É assim. Mas então, falei. Nós nos conhecemos em Jussari, na adolescência. Lá longe, né? Lá da terceira ou quarta geração, as nossas famílias ainda são parentes, né? Nós não somos parentes, mas as famílias ainda lá. E Sim. Nós nos conhecemos em Jussari. Aí nos reencontramos em São Paulo, nos casamos. E foi assim, na verdade eu me converti já com 18 anos, eu não era convertida, não conhecia o evangelho de forma nenhuma. E uma das coisas interessantes é que tinham pessoas evangélicas onde nós morávamos, né, nas fazendas e nas cidades, e elas nunca falavam do evangelho pra gente. E minha família era praticante do catolicismo e um ramo ainda era para outras religiões. Então eu conheci o Senhor já com 18 anos, me converti, me casei e depois recebi o chamado missionário e aí cá estamos, né? Nós estamos aqui agora em Piratininga servindo ao Senhor. E mais uma pergunta para a senhora, como é que é, porque pro missionário, pro pastor, eu acredito que foi, aspas, mais tranquilo, nem sempre é mais tranquilo, né, que assim, normalmente quando você é de uma família de berço cristão, né, que é o caso do berço evangélico, que é o caso do nosso querido pastor, é mais, de novo, aspas, tranquilo para a família aceitar quando o cara diz, olha, eu decidi, vou ser missionário, né? Porque nem toda família aceita assim logo de cara, né? Porque aceita bem, né? É uma decisão, o garoto tomou a decisão, a menina tomou a decisão, né? E a família às vezes preocupa-se. Por quê? Porque normalmente o sonho, né, de toda a família é o quê? O menino vai estudar, vai se formar, vai, sei lá, vai se tornar um empresário, um médico. A gente pensa nas profissões mais glamurosas, não é isso? Então normalmente os pais pensam assim, né? Querem isso, sonham isso para os filhos e tal, e aí de repente o menino chega, eu vou ser missionário, acabou, eu tenho que ir, eu vou ganhar alma para Jesus e esse sonho era para tu não realizou, o problema teu, então agora eu vou tocar minha vida e tal. E normalmente os pais assustam, né? Eles, como assim, missionário? De onde você me tirou essa ideia de missionário e tal? Quando, como eu falei lá, quando já vem de uma família, por exemplo, o pai do pastor, o avô do pastor, fundador de igreja e tal, aí é mais tranquilo, acredito que a família aceita mais tranquilo, depois o pastor Wallace vai me responder. Mas para a missionária Tânia, né, que se converteu aos 18 anos e tal, eu queria que a senhora primeiro respondesse para mim. Como que foi a reação da tua família quando descobriram ou quando souberam que a senhora decidiu ser
missionária. Vai sair daqui meu Deus do céu, como é que vai para Paraguai? Tu fala o que em espanhol, mulher? Pelo amor de Jesus, né? Que você vai fazer naquele lugar junto com a tua família? Vocês são loucos. Você ouviu isso ou não? Ouvimos muito. Então, é assim, para mim, porque eu também recebi o meu chamado missionário. Quando o Wallace decidiu, ele já demonstrava que ia ser missionário. Ele foi pro seminário, mas ele já tinha essa veia, sabe? De fazer os trabalhos mais fora da igreja, de alcançar as pessoas. E a gente já trabalhava na igreja, auxiliava os pastores, trabalhava pelo bairro, entrava em todas as casas, cuidava, ajudava, evangelizava. Então a gente já foi com essa parte do evangelismo. E eu também recebi meu chamado missionário na igreja, missões, na verdade, ouvindo sobre missões mundiais. E eu entendi que eu poderia falar para as pessoas que a vida delas podia mudar, poderiam ter uma vida melhor com o Senhor Jesus, que elas poderiam ter amor, ter cuidado, ter alguém que cuidasse, né, da sua vida particular, da sua vida interna, porque assim, tem muita gente para servir, para ajudar, para fazer ação social, mas para cuidar da espiritualidade, então, né, é muito pouco. Então eu entendi que eu podia falar de alguém que podia mudar a vida delas. Então eu recebi meu chamado missionário também. Quando o Wallace falou para mim que que iríamos para o Paraguai, é assustador, né? Eu não conhecia, apesar do país ser aqui do lado, as pessoas acham que é tudo igual ao Brasil, não é igual, é diferente. E nós fomos para lá e primeiro fomos visitei o Paraguai, e quando eu cheguei lá eu vi as crianças. E vendo as crianças, eu me apaixonei pelas crianças e entendi que o Senhor estava me chamando para ensiná-las. E era o trabalho com as crianças foi gigantesco, e mulheres lá no Paraguai, na minha vida, foi grande o trabalho, foi grande, eu digo, no sentido de poder falar, de poder cuidar, de poder anunciar o Senhor e de ver as transformações. Então, pelas crianças eu fui para o Paraguai. Quando eu cheguei lá, eu vi os pequenos, e os pequenos me ganharam. Então eu fui com coragem, tive medo, claro, levei meus filhos adolescentes, foi muito difícil, tivemos muitas lutas, os desafios foram grandes, a construção que Deus fez no nosso coração, porque o campo missionário ele é diferente da igreja local. A gente passa por coisas e experiências que na igreja local alguns não vão passar. Então, eu me lembro quando a gente voltou do Paraguai, o meu filho, e por quanto que Deus gerou no coração dele, mas foi missionária, difícil, é difícil. Missionária, repete pra mim aí, eu me lembro, aí cortou que a internet travou aí, né? Eu me lembro, e aí a senhora já voltou falando que a gente voltou pro Paraguai, eu não deu pra entender o que foi que a senhora falou, eu me lembro. Eu me lembro que quando nós voltamos do Paraguai, a primeira vez, o meu filho, que já tinha 15 ou 16 anos, depois de tantas lutas e aflições que passamos, e coisas boas também, ele me disse: o Paraguai me ensinou a ser homem. Eita. Por tudo que ele passou. O desafio de aprender uma nova língua, de estudar no colégio que falava Guarani, eles se tornaram uma bênção e foram um exemplo, e no final das contas, né, Deus, tudo redundou em bênção, em crescimento para nossa família. É isso que eu quero dizer, que apesar do campo missionário ser desafiador, ser difícil, é difícil, um campo transcultural, é difícil, né? Meus filhos também sofreram preconceito também, passaram por isso, a gente sabe que tem xenofobia, tudo isso, mas é como ele disse, né? Ensinou ele a ser homem, ensinou a gente a ser missionário, ensinou a gente foi bênção em nossas vidas. Sim, mas assim, e a sua parentela? Quando a senhora disse que olha, gente, eu já estou fazendo isso na minha cidade mesmo, e agora eu vou ganhar o mundo, eu vou ser missionário agora de verdade, né? Não é aquele missionário local, não, né? Aquele local todo mundo é missionário e tal, né? Mas agora eu vou deixar tudo e vou para outro lugar. O que a tua parentela falou? Fala até hoje. Quando viemos para Piratininga, vocês são loucos, eu não sei como é que vocês fazem, deixa a casa de vocês e deixa tudo e vai para os lugares, eu não sei não. Deixa conforto, deixa tudo. Até hoje parentela e amigos falam pra gente. Somos meio doidos. Mas assim, é muito interessante, né? Eu costumo até conversar, às vezes falar com alguns colegas, amigos e pastores até mesmo, e missionários, porque assim, o chamado missionário é muito interessante, né? Porque assim, de fato, você é algo muito
difícil de você explicar, né, para alguém dentro da sua ou dentro do entendimento normal, né, do mundo e tal. É muito difícil você explicar, né? Você, poxa, como assim? Você vai pegar os teus filhos, você vai arriscar o futuro dos teus filhos com essa, aí aspas aí, né? E que é o que eles falam, e às vezes de uma forma bem clara, com essa loucura, né, de ir e tal, nananã. E, cara, não tem jeito, né? Missionário é missionário, não adianta. Quando o bichinho fica ali preso muito tempo em alguma cidade, ele já fica ali já meio agoniado. E não, já tá na hora de eu deixar isso aqui já pra alguém, deixa eu ir pra outro lugar e tal. Esse chamado de fato, assim, não dá pra explicar para quem quer ouvir uma explicação lógica, racional e tal. De fato, é meio louco mesmo, né? É verdade. Pastor Welmer, eu costumo dizer assim que para ser missionário tem que ser um pouco louco mesmo. Oi. Esse negócio é bem sério. Mas assim, só quem consegue lidar com esse sentimento e com essas questões. Sim. A pessoa de fora talvez nunca nos entendam, mas nós entendemos que nós temos uma missão a cumprir. Uhum. E Deus nos deu essa responsabilidade e nós não podemos transferi-la para ninguém. Sim. E é por isso que nós cumprimos o nosso papel e o nosso chamado. E às vezes para muita gente parece loucura, e é loucura mesmo, dentro de um sentido comum normal. Uhum. Mas no geral a gente sabe que é o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que supre as necessidades, é o mesmo Deus que te afaga quando você sente saudade, ou sente tristeza, ou sente solidão por algum motivo. Esse mesmo Deus é o Deus que supre todas essas necessidades do missionário. E a tua parentela, pastor, como é que foi quando você decidiu ser missionário? Falou, gente, eu vou ser missionário e tal. Foi tranquilo pra eles e tal, né? Que a galera, todo mundo fundador de igreja mesmo? Foi teoricamente tranquilo. Teoricamente tranquilo. Não houve nenhum problema mais grave, não. Assim, alguns falam a mesma coisa que os da Tânia, que os de outro falam, né? Sim. Que loucura. Você pode fazer isso aqui na cidade, rapaz. Você pode fazer aqui mesmo e tal. Tanta gente que tem aí né, que você poderia estar aí fazendo com aí chega os engenheiros de obra pronta, né? Eita, você poderia muito bem chegar aqui, fazer assim, fazer assado, cozido, frito, né? Mas verdade. É engraçado isso. A gente tinha tudo para progredir profissionalmente, essas coisas Sim. todas. E o pessoal fica falando, porque você vai abandonar a sua vida e não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, não estou abandonando nada, eu estou seguindo o chamado do meu Deus. E se o que ele tiver que me dar, ele vai me dar trabalhando para ele, fazendo a vontade dele, cumprindo o chamado dele na minha vida. Se ele quiser que eu seja um engenheiro, um advogado, ou seja lá o que for, eu vou fazer isso estando no campo, trabalhando, e Deus vai me dar essa condição. Exatamente. Exatamente. Então isso conforta um pouco o coração dos familiares, mas sim. Sempre tem esse misto de dificuldade de entendimento, de dizer que é loucura, né? Todo mundo fala, é loucura sair de um lugar onde você está estabilizado e para outro onde você vai começar do zero e tal, mas Deus, ele é o Deus que dono de toda a obra, e ele promove todas as questões que nós necessitamos. Legal. E hoje, qual é o projeto? Vocês estão quanto tempo aí em Piratininga? Quer falar um pouquinho, Tânia? Então, sobre a pergunta anterior, uma coisa que nós temos que ter consciência do chamado, ninguém foge. Ninguém foge do chamado. Deus vai realizar através das nossas vidas, né? E que Deus cuida. Nessa trajetória que nós tivemos aí, a gente estudou, a gente se formou, porque assim, às vezes as pessoas pensam, pastor, que o missionário está em missões por falta de opção. Porque só tinha isso, porque... Não, de forma nenhuma. Ainda deu mais tudo errado, então vamos ser missionários. Isso, esse é um senso comum muitas vezes. Sim. Porém, isso não é verdade. Pra gente não é assim. Estamos porque nós queremos estar servindo ao Senhor. Nessa trajetória nós estudamos, nós crescemos, nós temos a nossa casa, nós temos as nossas coisas. Não é por falta de opção, não, é por chamado. Logicamente que às vezes pesa, às vezes é difícil, às vezes há questionamentos, né? Mas do chamado ninguém foge. Eu trouxe isso para minha vida e eu creio desse jeito. E Deus cuida mais e além daquilo que nós pedimos e pensamos. O Senhor é fiel na vida dos seus obreiros e ele honra o nome dele, né? Jamais vai deixar o seu povo abandonado, né? Aqueles que estão servindo fielmente. Sim. Sobre Piratininga agora, né? Sim. A pergunta é, qual é o projeto de vocês? Quanto tempo vocês estão em Piratininga? Acho que foi isso que eu perguntei.
Nós estamos já há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses em Piratininga. Recém-chegados ainda. 2 anos já está indo caminhando para os 2 anos. Sim. Em maio completa 2 anos. Sim. Que nós estamos em Piratininga. Tem sido um projeto desafiador desde o início, desde as nossas primeiras ovelhas, que hoje são falecidas inclusive, e que Deus nos deu, mas foi assim tudo de forma extraordinária que Deus promoveu para que nós pudéssemos estar aqui em Piratininga. Piratininga é uma cidade bastante interessante, porque ela é uma cidade aparentemente tranquila, bem cuidada, que não precisa de nada. Mas quando você começa a cuidar das pessoas, da vida das pessoas, você vai descobrindo as extremas necessidades que elas têm, que as famílias têm, da presença de Deus na vida delas. E nós temos nos deparado aqui com bastante situações realmente de famílias que precisam muito de Deus. A gente tem trabalhado para que o Senhor Jesus possa ocupar o coração ou os corações dessas famílias, para que elas possam se render completamente aos pés do Senhor. Foi um grande desafio, e tem sido um grande desafio trabalhar na cidade de Piratininga. Nós chegamos para revitalizarmos a Igreja Batista Nova Aliança em Piratininga, que foi uma divisão da primeira Igreja Batista de Piratininga há mais de 20 anos atrás, né? E que nós chegamos para revitalizarmos essa igreja e encontramos aqui irmãos valorosos. Eu sempre falo isso, não é porque você vem revitalizar, cuidar de uma igreja que parece que a igreja não tinha ninguém, que não sabia fazer nada, ou que você pegou um negócio que também não estava andando, não estava fazendo nada. A Igreja Batista Nova Aliança Piratininga tinha irmãos preciosos, em torno de 11 irmãos, 12 irmãos quando nós chegamos aqui. E esses irmãos nos ensinaram muito, e nós temos compartilhado muito com eles também. Temos procurado passar um pouco daquilo que Deus tem nos dado de visão para a vida da igreja, e trabalhando com esta igreja e conversando. Conheci o pastor da primeira Igreja Batista de Piratininga, o pastor Pedro Pereira dos Santos, né, que no último mês de novembro jubilou-se da igreja, né? E nós assumimos a igreja como pastor titular, a primeira Igreja Batista em Piratininga, que também está em processo de revitalização. Pegamos também com poucos membros, né, frequentando de fato a igreja, mas o trabalho mais extraordinário que Deus tem feito aqui nessa cidade, na nossa vida e no ministério que Deus nos deu aqui em Piratininga, sem dúvida nenhuma, tem sido as almas que nós temos ganho para Cristo, e o fato da reconciliação dessas duas igrejas, pastor. Uma igreja que foi dividida há 20 e poucos anos atrás, e já tinha essa outra igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, e aí nós estávamos pastoreando a Nova Aliança, mas durante 1 ano e 4 meses, o pastor Pedro vinha conversando comigo, falando do seu projeto de jubilação, e que ele precisava que alguém substituísse e continuasse o trabalho na cidade. E aí nós estivemos orando pela unificação dessas duas igrejas e trabalhando para a unificação dessas duas igrejas. Então, graças a Deus, nos últimos 2-3 meses, nós conseguimos trabalhar a unificação dessas duas igrejas. Hoje somos uma igreja só em Piratininga. Aquelas rusgas do passado que haviam estão sendo tratadas, curadas, e graças a Deus, hoje nós estamos procurando ser uma igreja forte em Piratininga. Hoje nós estamos já mais ou menos tem se desenvolvido, tem sido uma grande bênção na cidade. E realizamos esse ano agora passado não, né? Estamos no ano ainda de 2023. Realizamos já no ano de 2023 13 batismos. Sim. Né? E nós temos uma parceria muito grande com a Cristolândia aqui de Piratininga, é um projeto que está bem próximo da gente, e é uma parceria muito grande que a gente tem, e onde lá estão os seus gestores, o missionário Alexandre e a missionária Cidinha, e que são gestores da Cristolândia. E nós temos uma parceria muito grande com os meninos, com a casa,
um trabalho da Cristolândia aqui em Piratininga. E esse trabalho tem sido fundamental, porque Piratininga sofre, como toda a cidade brasileira, com grandes problemas na área de drogadição. E a Cristolândia tem sido uma parceirona. Olha só, os dois projetos de plantação e Cristolândia trabalhando juntos para resgatar vidas na cidade de Piratininga. E tem sido uma grande bênção, tem sido um trabalho abençoador, onde o reino de Deus tem ganhado e onde vidas têm sido colocadas diante do altar do Senhor. São muitos desafios que ainda temos em Piratininga, de alcançar famílias divididas da igreja, projetos de alcançar jovens e adolescentes nas escolas, onde o índice de drogas é muito alto, o índice de depressão na cidade é muito alto, e nós temos trabalhado buscando a orientação do Senhor para sermos o canal de bênção, para que a primeira igreja batista em Piratininga seja uma igreja referência, para que o projeto da Junta de Missões Nacionais seja um projeto de grande referência em nossa cidade. A nossa luta, a nossa busca é para que realmente nós possamos sermos uma igreja relevante aqui na nossa cidade de Piratininga. Maravilha. E Piratininga é uma cidade grande, não é, pastor? Pelo menos assim, eu particularmente não conheço, mas tem quantos mil habitantes hoje Piratininga? Piratininga hoje, pelo último censo, está em volta de 17 mil habitantes. É uma cidade pequena, não é tão grande. Sim. Mas nós estamos do lado de uma das maiores cidades do interior de São Paulo, do centro do estado de São Paulo, que é Bauru, a cidade de Bauru. Que ela é realmente muito próxima, colada a Bauru mesmo. Então, assim, é uma cidade que tem um fluxo, um trânsito de pessoas muito grande, né? Nesse sentido. E nós temos orado ao Senhor para que Deus possa nos dar vidas ainda mais neste lugar, um lugar onde necessita muito do evangelho e da graça do Senhor. Maravilha. Os filhos de vocês hoje estão com quantos anos? O Júnior vai fazer 31 anos e o Aleph vai fazer 27 o ano que vem, né? Em abril, o outro em maio. Um faz 31, o outro faz 37. Nós faz 30 e o outro 27, aliás. E nós completamos 31 anos de casado. Casamos bem jovem, bem jovenzinhos mesmo. Decidimos nos casar e foi uma escolha extraordinária que Deus proporcionou às nossas vidas, porque nós já estamos há 31 anos juntos nessa batalha. Vamos aí caminhando para os 32 anos de casamento. Que legal. E eles moram também em Piratininga, não? O Wallace Júnior, que é o mais velho, é casado hoje, mora lá na capital, em São Paulo. Sim. E o Aleph, que é o mais novo, tem 26 anos, mora conosco aqui no campo. É uma grande bênção na vida da nossa igreja, trabalha na sonoplastia da igreja e tem sido um menino que tem sido bênção na vida de muitas pessoas aqui na cidade. Maravilha. Muito bom. Agora, pastor, já são 11 horas e 11 minutinhos. Nosso tempo, né, voou, estourou, né? Tal. Mas eu preciso só fazer mais duas perguntas para vocês. Vou fazer vou fazer, ou melhor, vou fazer uma pergunta que vocês, cada um vai responder, por favor, pra gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo. E a pergunta eu queria que vocês contassem pra gente, já, não sei se Piratininga, talvez vocês já consigam, mas lá do Paraguai, né? Lá no Paraguai com certeza vocês vão ter muitas. Cada um de vocês contasse pelo menos uma ou duas experiências que marcou a vida de vocês lá no Paraguai, né? E uma ou duas experiências que marcou a vida de vocês, não em Piratininga, mas não só em Piratininga, mas assim, no campo missionário, né? O que vocês lembram que vocês têm assim tatuado no coração, né, que marcou a vida de vocês durante essa vida de vocês como missionários? Amém. Primeiro as damas, vamos saber da Maritânia. Olha, falando sobre o Paraguai, pastor, muita coisa, mas uma experiência interessante que tivemos lá é algo assim que a gente conta e parece muito extraordinário. Nós cuidamos de uma família que eles tinham 15 filhos. Eita. Muitos filhos, e esse homem era um pedreiro que trabalhava na nossa casa, cooperava, e ele tinha uma esposa, e essa mulher, ela era líder na igreja católica, líder de juventude, com mais de 50 jovens ela cuidava, e eu evangelizei essa mulher,
falei com ela do amor de Cristo e ela disse assim: minha irmã, eu entendi o evangelho e eu quero aceitar Jesus, só que eu tenho sobre minha responsabilidade mais de 50 jovens. Então, se eu deixar eles agora, eles vão dispersar e vão continuar aprendendo coisas que não são a verdade bíblica. Então, eu vou falar para você assim, eu vou ficar com eles 1 ano e depois de 1 ano eu venho aqui para a igreja. E aquilo foi muito surpreendente para mim, porque eu não havia passado por uma experiência e confesso que eu fiquei meio assim, será, né? Meio na dúvida. Exatamente 1 ano, ela voltou para a igreja, entregou a vida dela para Jesus e se tornou uma grande bênção, uma mulher que falava do evangelho para os seus parentes, para a sua família, e nós evangelizamos toda a família. O filho dessa senhora, ele ia ser padre, e nós também evangelizamos esse jovem, e ele saiu também do seminário e também se converteu. Então, no Paraguai, essa foi uma experiência extraordinária para mim, ver a firmeza daquela mulher, ver como ela teve um amor por aquele grupo de juventude que ela cuidava, ao ponto, logicamente que eu continuei evangelizando, discipulando e tendo amizade com ela, mas ela, com 1 ano, ela voltou para a igreja, veio para a nossa igreja e foi batizada. Então, para mim, essa foi a experiência extraordinária que eu tive no Paraguai, uma das experiências. Sim. Em Piratininga, a experiência maior é a mesma que eu tenho e o pastor, que foi a primeira pessoa que nós pregamos o evangelho, o senhor que estava bêbado, ele vai contar, é melhor. Inclusive, a esposa desse homem, que também aceitou Jesus, ela faleceu ontem. E o pastor vai contar essa experiência, porque é a mesma experiência que nós temos, é muito extraordinária. Amém. Então vamos lá. No Paraguai ainda tem uma outra experiência que eu considero muito interessante também, que é a Bíblia diz que o trabalho da gente ter um efeito, a gente tem que entender que ele está alcançando a primeira, segunda, terceira geração e daí por diante. E no Paraguai nós tivemos também uma outra experiência, que um dos meninos que nós trabalhamos na igreja, que era membro da nossa igreja, nós trabalhamos, ele se converteu. Bom, são 11 horas e 16 minutinhos em Brasília. A internet dos nossos queridos aqui, eu acho que deu uma... Pastor, o senhor falou que no Paraguai, e aí cortou totalmente aí a fala, não sei se o senhor está me ouvindo, então eu queria que o senhor repetisse para mim desde o início lá do Paraguai. Você está me ouvindo, pastor? Bom, são 11 horas e 16 minutinhos. De fato, tivemos aqui um probleminha com a internet deles por lá. Não sei se foi a deles ou foi a minha, que às vezes eu tô achando que é a deles e às vezes é a minha. Oi, pastor, tá me ouvindo? Ele tá voltando, tá indo e voltando, né? Não tá a conexão dele lá, eu não sei se é a dele ou se é a minha. Deixa eu conferir aqui se é a minha. Eu acho que foi a sua, hein, pastor? Já voltei. Deixa eu confirmar aqui se é a dele ou se é a minha. Deixa eu conferir. Isso, a melhor forma de ouvir é ouvindo a rádio. Ok. Então aqui tá ok. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Então vamos lá, meu pastor. Fala aí. Você estava começando a falar do Paraguai e cortou. Então outra experiência que nós tivemos no Paraguai, nós trabalhamos com um jovem que ele se converteu. E esse jovem morou conosco um tempo na nossa casa. E trabalhamos, discipulamos ele recebeu o chamado de Deus ministerial. Enviamos esse jovem para o seminário. Ele se formou, hoje é um grande pastor lá no Paraguai, da terra, filho da terra. Que legal. E nós temos nós somos muito alegres, estamos muito alegres por isso e compartilhamos sempre isso, porque isso realmente foi um trabalhar de Deus na vida daquele menino, é o Dario Trinidad, é um grande pastor hoje no Paraguai, e nós louvamos a Deus pela vida desse grande homem de Deus. E agradecemos a Deus, e foi assim algo que Deus fez de forma extraordinária para confirmar o ministério da gente ali naquele lugar. Então me sinto muito honrado por Deus nesse sentido. Aqui em Piratininga, pastor, nós tivemos uma experiência no início que foi muito marcante, que foi a nossa primeira ovelha em Piratininga. Nós trabalhamos com um homem chamado Seu Valdir, encontramos ele
caído na praça pública, na nossa primeira caminhada de oração em Piratininga. Ele estava bêbado, alcoolizado, não conseguia se levantar. Nós ajudamos ele a levantar, levamos ele para sua casa, trabalhamos com ele, voltamos nossa semana, pregamos o evangelho para ele, para sua esposa. Eles aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. O seu Valdir não viveu muito tempo, ele teve um infarto fulminante, faleceu, mas o que de mais extraordinário aconteceu é que Deus nos levou para nós trabalharmos na vida deste homem antes que ele pudesse falecer, ele receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A Lúcia também, a irmã Lúcia também aceitou Jesus e ela faleceu ontem. Ontem foi o sepultamento dela, né? Ela tinha um problema com câncer e aí ontem faleceu, veio a falecer, mas foi os primeiros frutos que nós tivemos aqui em Piratininga, né? Talvez uma história um pouco triste, um pouco complicado de até comentar, mas foi marcante porque a gente entendeu o que nós viemos fazer na cidade de Piratininga, porque quando nós chegamos em Piratininga e nós vimos uma cidade toda ajustadinha, toda asfaltadazinha, toda bonitinha, eu falei, cara, essa cidade não precisa de nada, eu pensando comigo. E aí a gente tem esses negócios com a gente de, às vezes, falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Essa cidade tem tudo, precisa da gente aqui, Senhor. E aí Deus mostrou através desse casal, que foi no segundo dia que nós estávamos aqui em Piratininga, nós os encontramos na caminhada de oração, e aí Deus começou a trabalhar com a vida deles, eles se converteram, e também nós podemos enxergar a situação que a cidade estava. É bonita, mas a gente sabe que tem muita gente que necessita da graça e da misericórdia de Deus. E nós estamos aqui para alcançar a vida destas pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. E Deus tem nos levado, aberto porta de muitos lares, de muitas famílias não cristãs, e o evangelho do Senhor tem sido pregado. Os irmãos da igreja têm se envolvido, têm se comprometido com o trabalho aqui na cidade, e Deus tem feito obras grandiosas aqui neste lugar, e ainda tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos para realizar através das nossas vidas, de toda a primeira igreja batista de Piratininga. E nós estamos muito felizes por isso, porque sabemos que o querer e o efetuar, toda a obra é de Deus, é por Ele, é para Ele, e eu tenho certeza que Ele está conduzindo todas as coisas aqui. Muito bem. Gente, são 11h21. Então, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa quarta missionária, de mais um bate-papo, né? Conversando hoje com os nossos queridos Wallace Larry Costa Carvalho, juntamente com a esposa, a nossa querida Maritânia da Silva, né? Carinhosamente conhecida aí pelo povo como Tânia, né? A nossa missionária Tânia. Eles que estão atuando hoje, há 1 ano e meio praticamente, em Piratininga, são baianos, né? E conversando com a gente hoje. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer por ter atendido, né, esse chamado da gente aí para estar conhecendo um pouco da história de vocês. Espero vê-los aqui mais uma vez, e claro, vocês contando aí o que é que Deus tem feito através da vida de vocês nesta cidade, em outras cidades também, né? Que com certeza, como você falou, Piratininga está do lado de Bauru, daqui uns dias você já vai estar aí atuando em outras cidades, em outros bairros talvez aí de Bauru também, né? Até porque vocês são muito jovens, têm uma experiência maravilhosa, e eu tenho certeza que vão frutificar muito, né? No tocante à plantação de igrejas e por aí vai. Eu quero muito então agradecer, quero devolver a palavra para vocês, para que vocês possam fazer suas considerações finais. Falar também que, concluindo, que através da vida do seu Valdir, que foi uma ovelha que passou rápido por nossas vidas, nós alcançamos 5 pessoas da família. E a nossa intenção em breve é batizar já uma pessoa dessa família. Deus é fiel. Gostaria de agradecer também a oportunidade que tivemos de contar um pouco da nossa experiência. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos honrados em servir ao Senhor, em servir à igreja. Nós entendemos que estamos aqui para pregar o Evangelho, e nós temos sempre uma frase que ensinamos às pessoas onde passamos,
que o nosso propósito, o nosso chamado é conhecer a Cristo. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo, né? Como diz Oséias. E a nossa missão é torná-lo conhecido. E torná-lo conhecido pregando o evangelho, torná-lo conhecido através do nosso testemunho pessoal todos os dias, em todos os lugares que nós caminhamos na cidade, fazendo o que for, fazendo uma caminhada. Nós temos sempre o objetivo de tornar Jesus conhecido através da palavra e através das nossas ações. E é um privilégio servir. Eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, pastor Wallace, e pela vida da minha família, dos meus filhos, que são servos do Senhor, e graças a Deus são servos de testemunho para Deus. E agradecer pela igreja de Piratininga, que é uma igreja amável, uma igreja que está entendendo a visão de igreja multiplicadora. A gente está ensinando isso e a igreja está aprendendo. A igreja tem nos acolhido, nos tratado com amor, com respeito, consideração, e nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito através dessa igreja aqui. Nós sempre dizemos a eles que Piratininga é deles. Nós viemos aqui ajudar, cooperar, ensinar, né, treinar, cuidar, mas a responsabilidade maior é de quem é de Piratininga ganhar Piratininga para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. Amém. Eu quero fechar a minha palavra de gratidão, agradecimento ao pastor Welber, a toda a equipe aí da Rede 316, toda a equipe da Junta de Missões Nacionais. Vocês são uma grande família, nós somos uma grande família. Amém. E agradecemos a Deus aí pela oportunidade que vocês têm nos dado. Eu queria deixar um versículo que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Sou muito grato a Deus pela vida da Primeira Igreja Batista aqui de Piratininga, pela vida dos meus amados irmãos, que tem sido uma grande bênção para as nossas vidas, para a Junta de Missões Nacionais, com o trabalho todo que a gente tem feito, com o acolhimento dos meninos também da Cristolândia em nossa igreja, e por tudo que ele tem realizado através de nossa vida. Agradecer a Deus pela vida do pastor Helder, nosso chefe, coordenador da Junta de Missões Nacionais, que tem acreditado no nosso trabalho, confiado em nós e nos dado todo o apoio necessário. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela vida de sua família e, como eu disse, pela vida de toda a família da Junta de Missões Nacionais. Obrigado, meus amados irmãos, obrigado, pastor Welber, que Deus os abençoe e os fortaleçam sempre. Vocês são grande bênção de Deus em nossas vidas. Maravilha. Gente, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima então. Ótima semana para vocês aí, desde já também um Feliz Natal, né? Um ano de 2024 de muitas realizações no Senhor aí, em nome de Jesus, que o Papai do Céu continue visitando os sonhos, os projetos de vocês aí, que é o desejo da gente aqui, de toda a equipe, é que tudo que vocês colocarem as mãos continue prosperando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe. Obrigado, e até a próxima então. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém. Gente, 11h26 minutinhos em Brasília, 11h26 na nossa capital. E é isso, conversamos aí com os nossos queridos missionários, pastor Wallace Larry e a nossa querida missionária Tânia, diretamente lá de Piratininga, né? Hoje abrilhantando, você viu aí, rapaz? E rendeu, hein? Eita, abrilhantando a nossa quarta missionária. Se você quiser ouvir de novo, se você chegou, já estava aí, já no meio, né? O bonde já estava andando. Então, meu irmão, você pode ouvir daqui a pouquinho em uma das nossas plataformas. Você pode ir lá e ouvir não só isso, como várias outras entrevistas que tivemos já aqui na nossa quarta missionária. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da quarta missionária aqui na Rede 316.